a Ubisoft não está preparada para refazer Black Flag, e talvez esse remake nunca devesse existir. E ela já mentiu para nós, não uma vez, mas muito. Mas é aquele ditado: coloca nostalgia em qualquer coisa e eu vou entregar o meu cachorro para você sem nem perceber. Essa Ubisoft, ela não é a mesma que fez os nossos amados jogos. Ela é uma versão distorcida, que foi criada em microtransações. E hoje em dia, ela já não é mais nossa amiga. Ela é uma marca inimiga, que tudo que ela encosta, ela piora. Quando eu digo isso, é a visão que temos sobre ela. É algo como só faz jogos para ganhar dinheiro. Diferente da Naughty Dog, que até o The Last of Us 2 é uma empresa que fazia jogos por amor e também foi corrompida pelos números. E o Black Flag Remake nasceu em uma Ubisoft que não existe mais. Talvez esse seja o maior problema desse remake. E essa foi a época de ouro da Ubisoft, que lançava Assassin's Creed 2, um jogo atemporal, que inovava até em suas telas de loading, criando algo interativo, que era um dos grandes problemas dos antigos jogos. E aqui se tornava divertido, ficar correndo por lugares até que em algum momento você achava que chegaria em algum lugar, podendo observar as animações muito bem feitas do Ezio, podendo também participar da história real. Assim, você aprendia enquanto jogava. Não era só mais um jogo, você estava literalmente conhecendo e influenciando os grandes ícones da história. Depois de chegar da escola, você podia abrir o Far Cry 3 e explorar um majestoso mundo aberto. Não parecia que ele estava lá só para adicionar horas dentro do jogo. Não, você tinha uma história envolvente que realmente fazia sentido e não vivia pelo seu antagonista. Até porque você podia escolher o que você iria fazer. Então, mesmo sendo um personagem, você se sentia dentro e parte dos jogos da Ubisoft. E talvez seja por isso que ela se perdeu. Ela perdeu Rayman, um jogo simples e 2D. Não devemos nos importar tanto assim com ele. Até porque ele não revolucionou em nada. Não criou um dos melhores jogos tanto para adultos quanto para crianças. E criou também fases de ritmo, onde você poderia apostar corridas, procurar por segredos nas suas paredes. Era quase um Metroidvania, se não fosse um exagero falar isso. Sua criatividade, ambição, cinematografia e inovação eram seus pontos fortes. Era o que fazia ela ser uma das potências. E infelizmente, ela parou no tempo. Watch Dogs foi anunciado em um trailer da E3 com a seguinte proposta: um mundo imersivo com gráficos surreais para a época e com mecânicas ultra realistas, missões que aconteceriam organicamente. Você estava parado, entrava numa boate e começava uma missão extraordinária, pensada e roteirizada. E no momento que ela acontece, faz com que você se sinta totalmente imerso. Além disso, ele tinha uma física sensacional, iluminação impecável. Literalmente a sensação de ver o trailer de GTA 6 nos dias de hoje. Porém, poucos sabiam que na verdade aquele trailer seria uma das maiores mentiras daquela empresa. E eu lembro exatamente a sensação de assistir aquele trailer. E eu pensava, eu quero um celular desses. Na época eu tinha um J2 Pocket Edition. Também eu lembro a sensação de descobrir que na verdade era tudo uma farsa. Um jogo sem alma, apenas NPCs iguais, sem nenhuma característica ou personalidade. Gráficos muito ruins com o que eles haviam apresentado. E sabe o que foi o mais engraçado? Aquelas missões não eram nada mais do que animações dentro de um trailer. A mesma missão nem existia dentro do jogo final. E a sensação que ficou? Desrespeito com o consumidor e com todos que foram enganados. Depois disso, ela teve a brilhante ideia: inovar em novas APIs é arriscado. Ninguém está comprando o Watch Dogs que a gente gastou tanto tempo em desenvolvimento. Vamos apostar no mais fácil, que seria uma nova fórmula. Jogos iguais aos que eles já haviam criado. Sabe todos aqueles jogos que eu tinha dito que são incríveis da franquia? Pensa eles replicados, com pequenas diferenças, durante 20
anos. O que você consegue com isso? Esse foi um dos primeiros e maiores escândalos dos jogos AAA. Foi um colapso público. Assassin's Creed Unity começou com o famoso lançamos primeiro e arrumamos depois, pois precisamos entregar no prazo. Mesmo que quem esteja pagando para que esses jogos continuem existindo precise esperar exatamente o tempo de desenvolvimento, só que agora com um produto em mãos e jogando ele totalmente bugado. A primeira vez que ficou claro na indústria que os engravatados estavam ditando mais como o jogo seria do que quem realmente estava desenvolvendo os jogos. Tivemos bugs históricos, como bugs na textura facial, deixando os personagens sem os rostos, ficando só um capuz com olhos esbugalhados, mandíbulas expostas ou pele derretida, acabando completamente com a imersão de quem estava jogando. Falhas de física, personagens voando ou deslizando ou entrando pelas paredes. Até os NPCs que não tinham pernas apareciam correndo tranquilamente, e alguns ficavam presos nas suas animações pré-definidas. Problemas em performance, quedas no FPS e travamentos constantes na IA do jogo, com inimigos ficando paralisados ou ignorando completamente o jogador. Pela primeira vez ficou claro, a Ubisoft estava lançando seus jogos antes deles estarem prontos. A crise de identidade de uma franquia que, juntando tantos jogos de celular, de console e de computador, são 30 títulos. E é lógico que em algum momento eles iriam se perder. É igual aquelas séries de 90 temporadas, que se você assiste tudo, percebe que elas podiam ter acabado na segunda temporada. Mas então, nós tivemos Assassin's Creed 1. Que você realmente era um assassino, vivendo pela sua comunidade de assassinos. Depois temos Assassin's Creed 2, que o Ezio ele fica sambando dentro do tempo e ele vive tanto no futuro quanto no passado, vivendo as suas duas vidas simultaneamente. Então a gente tem o Assassin's Creed 3, que o protagonista agora é o Connor. Somos um índio que buscava vingança contra o seu pai pirata. E depois viramos um pirata no Black Flag. Ainda assim, todos eles tinham uma pequena conexão. Todos faziam parte de uma seita, todos tinham ali a sua comunidade de assassinos, todos usavam o capuz, obviamente. Porém, a gente já via que algo estava se perdendo. Ali mesmo no Assassin's Creed 3, que o personagem ele começava a ir para esse lado mais de pirata. E agora nós temos os três, que é o Origin, o Valhalla e o Odyssey. Você é um viking. O outro, você vive no Egito. E o outro, você vive na Grécia. Agora, me diz uma coisa. O que tudo isso tem a ver com Altair? O que um viking tem a ver com um assassino furtivo? Um RPG imenso, do tamanho de Elden Ring, porém sem propósito nenhum. Só pontos no minimapa para você seguir e chegar numa missão ou secundária ou principal, que na verdade não vai ter nada de profundidade. Você não vai saber quem é o seu personagem, que mundo que você está vivendo e nada que está acontecendo. Microtransações com tudo que você se comunica ou pega dentro do jogo. Uma furtividade quase inexistente, para não falar que não existe. E um parkour de só subir parede. Mas o problema, na verdade, não era mudar. Até porque o Assassin's Creed, ele sempre mudou. O problema era que, pela primeira vez, a franquia não tinha a menor ideia do que ela ia ser. Eram praticamente APIs novas, porém chamadas Assassin's Creed. Vendia mais, claro, mas a sua marca era manchada dia após dia. Cultura tóxica e executivos que eram protegidos dentro da própria família. Uma empresa em pequenos bloquinhos e cada bloquinho com uma polêmica maior que a outra. O ex-diretor de criação e braço direito do fundador, ele foi condenado a 18 meses de prisão e uma multa de 45 mil euros por assédio moral e cumplicidade em assédio. Guilherme Patrux,
também recebeu pena suspensa e multa, enquanto Tommy foi condenado por assédio moral, e as condenações confirmaram relatos de que a alta liderança protegia e encobria comportamentos abusivos, permitindo que executivos tóxicos agissem com impunidade por anos. O CEO, Yves Guillemot, foi intimado a julgamento em outubro de 2025 para responder por seu papel na gestão da cultura corporativa. Embora a empresa não tenha sido condenada, o escândalo iniciado em 2020 resultou na saída de dezenas de talentos, atrasos em projetos e uma reestruturação corporativa forçada, com a entrada de investimento da Tencent em 2025. O problema ele não estava somente nos jogos, e sim dentro da empresa. Nasceu do combate naval do Black Flag. Novamente, ela pegava coisas que deram certo nos outros jogos e eles tentam reinventar dentro das mesmas mecânicas. Isso foi investido em uma ideia que Sea of Thieves sanou muito tempo atrás, antes deles conseguirem lançar o jogo. E após décadas de desenvolvimento e gastando quase R$1 bilhão para fazer Skull and Bones, tivemos um dos maiores rombos e fracassos que eu já vi na história. Até hoje eu nunca consegui ver uma gameplay inteira desse jogo. Simplesmente anos e anos de pessoas jogada fora. Tanto dos desenvolvedores, que sofreram com os inúmeros reboots até o jogo perder a sua identidade, até o momento deles não quererem mais trabalhar nesse jogo. Muitos apontam que esse valor de custo, mais a imagem deles que foi manchada, é o que hoje deixou a empresa na corda bamba, precisando se vender para a própria Tencent. E agora ela vive um dos momentos mais críticos de toda a história, precisando urgentemente de dinheiro. E após décadas tentando replicar a magia que foi Black Flag, ela falhou. Mas sabe quem vai pagar todos os erros dela? Assassin's Creed Black Flag Remake. O estúdio que fez Skull and Bones é literalmente o mesmo estúdio que fez Assassin's Creed Black Flag Remake. E vocês me perguntam, por que é literalmente o mesmo estúdio? E eu tenho uma ideia. Talvez porque esse estúdio passou 10 anos fazendo um jogo que era para ser um Assassin's Creed Black Flag Remake. E é exatamente aqui que o problema se escancara. A Ubisoft não está preparada para fazer um remake. Porque quando a gente pensa em um remake, a gente pensa em Resident Evil 4. Um clássico que transformou um dos melhores jogos que já existiu na década passada em um dos melhores jogos que existiu na década de hoje. Um jogo que realmente precisava de um remake, pois a sua gameplay e leitura já estavam defasados para as pessoas que jogam os jogos atuais. Agora me responde sinceramente, vocês realmente acreditam que Assassin's Creed Black Flag precisava de um remake? E se precisava, vocês realmente acham que a Ubisoft consegue fazer melhor do que isso? O Black Flag ele ainda é mais bonito do que muitos jogos recentes da própria Ubisoft. E talvez o problema nem seja só na empresa. Talvez esteja na própria estrutura dos jogos dela. Animações duras, físicas quebradas, personagens que parecem bonecos, partículas sem peso, mundos enormes, mas sem vida. Então, como que eu deveria acreditar em um remake? Principalmente quando eu sei exatamente o que vai vir junto dele. R$350 no jogo base, loja dentro do jogo, microtransações, mascotes. Sinceramente, eu acho ridículo que as indústrias tenham normalizado você pagar um preço de luxo em um jogo e ainda não ser tratado como o cliente final lá dentro. Isso não parece um remake, parece um produto tentando vestir a pele de uma memória. Agora, se você quiser assistir um vídeo com memória e amor, assista esses dois vídeos, um sobre Shadow of the Colossus e o outro sobre o Leon.